Olá! Processo e procedimento são duas denominações muito comuns no âmbito do direito processual civil. O nosso vídeo de hoje vai tratar exatamente desses dois institutos, de tal forma que possamos conhecer um pouco mais as suas noções, o seu conceito e também as diferenças que existem entre eles. Sabemos que todo sujeito de direito tem uma prerrogativa constitucional que é a de acesso ao judiciário. No exercício dessa prerrogativa, é dada a cada um dos cidadãos a possibilidade de bater à porta do judiciário e pedir que preste a tutela jurisdicional, que nada mais é do que a denominação atribuída à atividade do judiciário, ou seja, a atividade jurisdicional. Provocado então o judiciário, nos perguntamos de que forma ele atuará. Ora, a resposta é muito simples. O judiciário, ao exercer a tutela jurisdicional, deverá observar com estrita atenção todas as normas que regem o processo civil. O princípio da legalidade estabelece o dever de observância às normas, ao ordenamento jurídico de uma forma geral, a todos os cidadãos. Já o princípio do devido processo legal estabelece uma diretriz, um comando ao judiciário de que na condução dos processos observe exatamente o que está previsto na legislação que trata da temática. Dentre as regras que estabelece as diretrizes de atuação do judiciário, está a que determina que somente através do processo o judiciário poderá prestar a tutela jurisdicional. O processo surge então como mecanismo, como ferramenta de atuação do judiciário, estabelecendo assim que somente através dele o judiciário poderá atuar. Já o procedimento, ele corresponde a uma sistemática, a um sistema que estabelece as fases, o passo a passo de cada processo judicial. O Código de Processo Civil estabelece algumas modalidades de procedimento, dentre eles o procedimento comum, o procedimento especial, o procedimento dos juizados especiais, o procedimento executivo e o procedimento das tutelas de urgência. As regras procedimentais estão estabelecidas no CPC ou em leis específicas, como acontece com a Lei 9.099, que regula os procedimentos dos juizados especiais. Assim, enquanto o processo é a ferramenta, um instrumento, um mecanismo de atuação do judiciário, o procedimento, por sua vez, se constitui como as fases, o sistema que estabelece as fases de andamento de cada um dos atos processuais a serem praticados dentro do processo. Vejam, por exemplo, nos procedimentos especiais, nós temos uma modalidade de procedimento que é muito mais abreviado, muito mais singelo, muito mais simples do que acontece na maioria das ações que tramitam pelo procedimento comum. Como vemos, será o procedimento que determinará o passo a passo de cada um dos processos. Em nossas salas de aula costumamos fazer uma analogia muito interessante. Dizemos, por exemplo, que se alguém pretender fazer uma viagem, está certo que pretende fazer um deslocamento. Escolherá, possivelmente, para esse deslocamento, um veículo. Por exemplo, uma viagem à praia. Há um trajeto a ser percorrido até esta praia. Esse deslocamento implicará num trajeto a ser percorrido. Podemos escolher o trajeto mais rápido, podemos escolher um trajeto mais lento ou que nos atenda de uma forma mais conveniente. Nessa analogia, dizemos, por exemplo, que o automóvel é o mecanismo, é a ferramenta, é o instrumento que possibilita que nesse deslocamento até a praia consigamos chegar até ela. Assim sendo, o carro, o automóvel, nessa analogia, seria para a gente o processo, o mecanismo através do qual atua o judiciário. Já o trajeto a ser percorrido, se eu vou utilizar uma rodovia com mais pedágios, com menos pedágios, com mais curvas ou menos curvas, com uma estrada mais ou menos sinuosa, a minha escolha, esse trajeto a ser percorrido, mais longo, mais curto, como já falamos, não é? E com tantos qualificativos, poderia ser comparado ao procedimento. O que me leva à praia é o automóvel. O que possibilita que o judiciário atue é o processo. O caminho a ser trilhado por esse processo recebe o nome de
procedimento. Assim, a escolha do nosso trajeto, nessa analogia, seria dizer que nós escolhemos também o procedimento a ser adotado. Espero que nessa aula resumo tenha ficado claro o que são os institutos do processo e do procedimento. Destacando então que o judiciário só pode atuar em favor da sociedade através do processo, e o rumo a ser tomado por esse processo recebe determinação legal e o nome de procedimento. Até a próxima e aguardamos vocês nos próximos vídeos do Endireitando. Tchau!